Olá pessoal, eu estou muito bem, espero que vocês estejam bem também. Meu nome é Cláudio, sou professor ali no Colégio Beatriz Rodrigues, aqui do município, e hoje nós vamos continuar falando a respeito de mundo. Pessoal, o nosso tema de hoje é a Organização das Nações Unidas. Se você tem acompanhado um pouquinho as mídias sociais, se você tem ouvido um pouquinho a respeito do que rola no jornal, né, as campanhas políticas, agora a campanha de saúde, eu tenho certeza que você já ouviu falar deste órgão internacional, a chamada Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, ela surgiu em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. O conflito que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial acabou provocando mudanças em todos os territórios do mundo, em todos os continentes, de norte a sul, de leste a oeste, todos eles acabaram sofrendo alguma consequência por causa da Primeira Grande Guerra e da Segunda Grande Guerra. Assim que ocorreram essas guerras, em um prazo menor de 30 anos, os líderes mundiais começaram a se preocupar de forma bem intensa e decidiram fazer uma organização internacional que tentasse, negociasse, interferisse para evitar futuras guerras. Essa não foi a primeira vez. Em 1819, teve uma organização chamada Liga das Nações. A Liga das Nações foi bem semelhante ao projeto da ONU. Só que, como na Liga das Nações havia uma proposta de que os países deveriam ajudar a pagar as despesas uns dos outros, essa questão não ficou muito bem definida, não foi muito bem aceita e a Liga das Nações não deu certo. Tanto que aconteceu a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas em 1939 veio o conflito, falamos um pouquinho brevemente na aula passada sobre os governos autoritários, totalitários, os conflitos, as guerras. E aí, quando chega em 1945, na realidade, quando chega em 1945, alguns países decidem se reunir e criar um órgão, criar uma instituição que vai lutar para evitar futuros conflitos. Esta foi a Organização das Nações Unidas. Bem, fundada em 24 de outubro de 1945, com a assinatura da chamada Carta das Nações Unidas, lá na Suíça, em Genebra. No começo, eram 51 países. Depois, hoje, já existem 193 países que fazem parte da ONU, fazem parte do chamado Conselho Principal, certo? Esses territórios, esses países, eles fazem um acordo que determina o seguinte: dentro da ONU foi construída uma carta, uma declaração, e nessa declaração os países se comprometem a cumprir com algumas regras, com algumas normas, a cumprir algumas obediências. Se o país quer fazer parte da ONU, então o país ele automaticamente se compromete a obedecer todas as regras que estão impostas, estão declaradas lá na ONU. E ele também tem o compromisso de defender as propostas que estão lá. O nome principal da ONU, Organização das Nações Unidas, tem um critériozinho bem interessante. Ele busca defender a soberania nacional e a solidariedade internacional. Significa que os países que fazem parte da ONU, eles precisam entender que eles vão lutar, vão providenciar situações que garantem que aquele território vai ser um território independente, que garantirão que aquele território vai poder fazer as suas próprias escolhas
Eles garantem que aquele território vai poder se auto-administrar, ok? Parece um pouco contraditório, né? Eu vou garantir que você vai tomar as suas decisões. Mas calma. Quando existe uma região, quando em uma determinada região, por exemplo, existem conflitos, existem disputas territoriais, existem questionamentos ideológicos, disputas religiosas, conflitos de interesses em determinada região, os órgãos da ONU, os grupos formados pela ONU, procuram realizar um trabalho de reconciliação, um trabalho de aconselhamento, procurando então alcançar o que seria o bem-estar, o que seria uma qualidade de vida para a sua população. Uma vez por ano, os países membros da ONU, eles se reúnem. Normalmente isso acontece durante o mês de setembro, já depois do primeiro semestre. O Conselho da ONU, ele costuma se reagrupar, ele costuma se reunir com a intenção de identificar quais são as demandas, quais são os problemas, quais são as necessidades de cada país membro e como que esses países membros podem contribuir para garantir as liberdades e os direitos individuais e também para promover o que eles chamam de direitos humanos. Para eles conseguirem realizar este projeto, a ONU ela se utiliza de um exército próprio que utiliza a estampa, a logomarca da ONU, aquele capacete azul. E é interessante nós relembrarmos que o slogan da ONU é o globo, o mapa mundi, sendo observado pelo hemisfério norte, contendo praticamente todos os continentes, Américas, Europa, África, Ásia e até dá para ver ali Oceania, disposta sendo vista de cima e relembrando aquela cultura antiga dos povos greco-romanos, aquela ideia das folhas de louro que se cruzam. Para você que estava lá no 6º ano e estudou sobre as Olimpíadas, por exemplo, você deve lembrar que as folhas de louro, elas eram usadas para declarar, para homenagear, eram utilizadas no final das disputas, quando alguém conquistava a vitória, quando alguém conquistava o seu prêmio. Então, as Nações Unidas, elas seriam uma organização que iria proporcionar o prêmio, a vitória, a solução para os conflitos internacionais, evitando novas guerras mundiais. As tropas, chamadas tropas de paz da ONU, elas costumam ser levadas para regiões que estão vivenciando algum tipo de conflito. Mas não vamos pensar somente em conflitos armados. Eu me recordo muito bem, porque alguns amigos meus foram convocados pelo exército para ir fazer parte da tropa da ONU, uma missão de paz da ONU no Haiti, quando o Haiti sofreu um maremoto, certo? A ilha ficou completamente arrasada, cidades destruídas, casas totalmente destruídas. Como que você consegue, então, controlar a chegada dos mantimentos, dos alimentos, dos remédios, a distribuição da assistência para o povo? Infelizmente, se nós deixarmos o povo agir por conta própria, o que a gente acaba percebendo é um ataque violento e um abuso por parte de todos os lados. Pessoas que são instruídas e pessoas que não têm instrução, orientação, acabam tendo atitudes selvagens. O exército da ONU, ou melhor, a missão de paz da ONU, ou a tropa de paz da ONU, por exemplo, foi para o Haiti para ajudar a controlar e reconstruir o território. Aquela participação da ONU, eu me recordo, porque eu vi alguns colegas meus mandando imagens e compartilhando, e nós conversávamos pelas mídias sociais, eles mostravam a situação assim, de extremo caos, de fome, de miséria. Pessoas trocando dias e dias de trabalho por apenas um prato de comida.
pessoas se sujeitando ao trabalho, a todo tipo de trabalho e exploração para conseguir um único prato de comida, sabe? Após dias sem se alimentar. Era uma situação extremamente difícil, rude, cruel. Porém, o exército, que foi a força de paz ou as missões de paz, no caso da ONU, que foi direcionada para aquela região, ela serviu e foi extremamente importante para manter a ordem, organizar a população e redistribuir os mantimentos, os alimentos, as prestações de serviços. Como toda a ação da ONU ela é fiscalizada e auditada, é possível você, do seu dispositivo, do seu computador, acessar os arquivos da ONU e ir conhecendo o que está acontecendo agora em tempo real. Você pode muito bem pesquisar e conhecer a ONU online. Existem muitos registros, muitas fotos e muitos documentos que são abertos para que você possa conhecer, ok? A ONU ela é organizada e estruturada para conseguir realizar os seus serviços, realizar atendimentos e atenções, cuidados em todas as partes do mundo. Só para você ter uma ideia, dentro de todas as reuniões da ONU, são falados simultaneamente, no mínimo, 4 línguas, ok? Ao mesmo tempo, tem um tradutor para a língua inglês, espanhol, francês e chinês. Ao mesmo tempo, começou uma reunião, existem no mínimo 4 intérpretes simultâneos explicando. Você pode acessar a TV, os jornais e assistir e ouvir as traduções. É algo muito interessante, muito bem organizado. Mas para que isso aconteça, vamos ver um pouquinho como é que é essa divisão, essa organização da estrutura da ONU. O primeiro órgão de extrema importância é a chamada Assembleia Geral. Aquela que eu falei que tem 193 membros, países membros. O Brasil está representado na Assembleia Geral. O Brasil tem voto, ok? O Brasil tem voz, ele tem o direito de participar e opinar e receber orientações. Como o Brasil decidiu assinar o acordo da ONU, decidiu fazer parte da ONU, então nós também somos obrigados, assim, não seria ruim fazer isso, mas nós também firmamos o compromisso de garantir que o território brasileiro vai se esforçar para oferecer os direitos necessários para os humanos, avaliar os direitos humanos e oferecer o que eles precisam, certo? O local onde ocorrem essas reuniões, onde ocorrem os julgamentos de guerra, as decisões sobre intervenção ou não intervenção militar em alguma determinada região, é no chamado Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança já é uma estrutura à parte. Daqueles 193 países, são escolhidos apenas 15 territórios. 15 países fazem parte permanente do chamado Conselho de Segurança. Desses 15, 5 são fixos e os outros, ano a ano, participam de uma eleição, são modificados, mas todos eles podem opinar no Conselho de Segurança. Dentro do Conselho de Segurança, os países, eles devem identificar possíveis conflitos, avaliar se há necessidade de intervenção, discutir, negociar, procurar soluções para os conflitos que acontecem espalhados pelo mundo. O Conselho de Segurança se reúne e aí realiza propostas para que o território alcance, chegue a um resultado que seja pacífico. Lembre-se, a proposta básica da ONU é Organização das Nações Unidas, viver de forma pacífica. Também precisamos identificar o chamado Conselho Fiscal. Ora, como é que você vai patrocinar soldados? Como é que você vai garantir que os caras vão se organizar sem dinheiro? Existe a necessidade de ter um conselho fiscal. Conselho de tutela, que vai orientar os territórios sobre como que eles devem agir. Depois que o Conselho de Segurança discutiu se vai ou não interferir no país
E depois que o conselho financeiro decidiu se tem recurso ou não, a tutela, o conselho de tutela vai lá e envia representantes para cuidar do território. E por último, o chamado, não menos importante, mas também participante, secretariado, que é o território, que são os membros da ONU que vão até a região. Turma, para falar da ONU, nós temos muitos assuntos, muitas informações importantes, mas por enquanto eu fico por aqui e quero agradecer a todos vocês por esse momento. Desejo a todos vocês bons estudos, organizem-se, nós estamos caminhando, mas não desistam. Respondam, pesquisem e compartilhem os seus conhecimentos. Obrigado, até a próxima.